Comecei a gravar a aula, tá ok? Ô, pessoal, deixa eu falar também uma coisa. Eu gostaria de comentar que todos, assim, quando for sair da aula, que vocês encerram, a hora que eu finalizar, né, a aula, não a gravação, a aula em si, aí eu gostaria que vocês encerrassem e não ficassem na equipe, né, no canal da disciplina. Outro dia teve uma aluna na terça-feira que eu conversei, chamei ela várias vezes, ela não respondeu, e aí eu não precisei desconectá-la. Então, eu sou o último a sair, como se fosse na sala de aula mesmo, tá? O último a sair e fechar a porta seria eu, né, o professor. Então, eu gostaria de combinar isso com vocês. Tudo bem? Tudo. Então tá. Joia? Então tá. Bom, sobre as PSIs, Política de Segurança da Informação. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo sobre essa parte de gestão que faz parte da gestão da segurança da informação? Antes de começar os exercícios, deixa eu mostrar para vocês aqui uma tela, umas políticas que eu encontrei na internet, e claro que já tem algumas também prontas aí, mas eu gostaria de mostrar para vocês algumas que estão diretamente na internet. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Por exemplo, eu tenho aqui 4 políticas de 4 empresas diferentes, tá? Então, eu tenho aqui do Banco BMG, tem aqui do Bradesco, tem aqui da Cielo, e tem aqui de uma Grupo Hospitalar Conceição. Então, nós temos aqui praticamente 3 ramos econômico, né, financeiro, e um ramo saúde. Vocês chegaram a ver alguma política dessas na internet? Chegaram a ler uma dessas políticas? Não essas aqui especificamente, algum tipo de política de segurança? Com o Márcio, ele deu alguns exemplos, né? A gente viu uma do Banco Santander, se eu não me engano, e a do Instituto Federal. Joia. Tá. Bom, eu só queria então reforçar, obrigado pela devolutiva, eu só queria reforçar o quão importante é uma política de segurança da informação, tá? Aqui no final dos slides, deixa eu pegar aqui minha tela. Nesse final de slides aqui que eu tenho, eu acho que o Márcio deve ter passado o mesmo, se ele seguiu esses aqui, né? Fala assim, ó, a documentação da PSI, né? Algumas das questões que a política deve responder. O que significa segurança da informação? Por que os colaboradores devem se preocupar com a segurança? Quais são os objetivos estratégicos da segurança de informação? Como é realizada a gestão da segurança da informação? O que pensa a alta direção? Quais são os principais papéis e responsabilidades? Quais as penalidades previstas? Eu acho que vocês já tinham visto isso, já ou não? Davi, já viu? Sim, a gente viu esse tipo de coisa quando a gente analisou a política de segurança de informação do IFE. Joia. Bom, continuando. Produtos, saídas da documentação da PSI, né? Comunicação. Então, o produto, que são saídas, que constam no documento da PSI. Carta do presidente, diretrizes de segurança da informação, normas gerais de SI, exemplos de procedimentos operacionais e instruções técnicas. Continuando. A implementação. Convém que a PSI seja analisada criticamente a intervalos planejados.
ou quando mudanças significativas ocorrerem, né? E se adequando a 27.002. Bases de sustentação, cultura da empresa, recursos e monitoramento. A implantação da PSI depende de uma boa estratégia de divulgação e treinamento entre usuários, clientes e fornecedores. Uma forma eficiente de análise de desempenho da mesma. Bom, então é o seguinte, a PSI, ela é muito importante, como eu disse. Às vezes, pequenas empresas, elas não têm em mente, ela não tem consciência de quão é importante esse documento, e às vezes nem acabam elaborando esse documento por se tornar uma empresa pequena, tá? Porém, conforme a empresa vai crescendo, uma hora, mais cedo, não mais tarde, ela vai ter que elaborar um documento desse tipo. Se nós observarmos aqui na internet, então, como eu estava falando, ó, nesse banco aqui, BMG, né? Ele deixou disponível aqui na internet a política de segurança, né? O que ele está explicando o que é disponibilidade, o que é integridade, o que é confidencialidade. São os 3 pilares que todo livro, que toda matéria, disciplina de segurança da informação sempre trata, esses 3 pilares. Então, aqui tem nossas diretrizes, direito de propriedade, gestão de acesso, né? Tem uma série de tópicos aqui, ó, backup log, que é muito importante, uso de senha, tá? Tá bem resumidinho aqui, ó. Interessante que tem o PDF também, ó, para baixar. Se você pegar aqui a do... Acho que vocês não estão vendo, né? Desculpa. Estão vendo ou não? Sim, a gente está no slide. Sim. Tá, legal. Se nós pegarmos aqui do Bradesco, por exemplo, ó, ela tem aqui 5 tópicos. O professor, nós está vendo o PowerPoint, no caso. Tá. Espera um pouquinho. Verdade. Desculpa. Aqui é do Bradesco, perdão. Eu falei do BMG, novamente, ó. Do banco do BMG, ela tem aqui os princípios de disponibilidade, integridade e confidencialidade. Estão vendo agora, né? Aí depois você tem as diretrizes, né? Gestão de acesso, direito de propriedade, ambiente tecnológico, classificação da informação, pública, interna, restrita, confidencial. Eu faço uma pergunta para vocês. A mesma política de segurança da informação do Banco BMG, ela pode ser utilizada para o Banco Bradesco? Igualzinho. Eu acho que não, porque cada um é um, né? Exatamente, Tata. Muito bem. É claro que algumas diretrizes, algumas informações ou tópicos, por exemplo, gestão de acesso, né? Classificação da informação. Alguns tópicos destes poderão estar presentes em ambas PSIs, tá? Por exemplo, backup log. Porém, eu não posso dizer aqui em classificação da informação que as informações que são consideradas públicas para o Banco BMG são as mesmas para o Banco Bradesco, correto? Sim. Joia. E mais ainda, para um ambiente hospitalar, tá? Bom, eu sei que esse assunto, às vezes, ele é um pouco massivo, né? É um pouco maçante, ele acaba sendo... É muita falação de gestão e tudo mais. Mas eu gostaria que vocês tenham em mente que, se vocês forem, por exemplo, trabalhar numa empresa, média empresa, uma das primeiras perguntas que vocês podem fazer é se a empresa tem uma política de segurança da informação. Se o administrador de TI falar que não, né, então você poderia se sujeitar a falar, eu gostaria de me candidatar a como aí um analista de sistemas de segurança júnior, inicialmente, para poder elaborar a política de segurança. Tá? É fácil? Não, não é fácil. Porque você tem o quê? Que conhecer as particularidades de cada organização, né? Claro, da sua organização. Então, é aquilo que eu falei, conhecer departamentos, conhecer as rotinas, né? Um ambiente de produção de cada organização,
né? O que pode se tornar dados, por exemplo, públicos ou internos, restritos, confidencial e assim por diante. É claro que aqui as empresas, tá? Elas têm, quando chegar aí a LGPD, né? Tá chegando aí já a LGPD. É claro que as empresas hoje deveriam ser assim, entre aspas, obrigadas a colocarem na internet as suas PSIs. Isso mostra também, de uma certa forma, uma ética e responsabilidade da organização, tá? Porém, eu tinha feito uma pergunta na aula passada, e aí vocês ficaram de responder para mim na aula de hoje. Vocês lembram da pergunta? Quem lembra da Sim. pergunta? A pergunta não é por que não pode colocar alguns detalhes sobre PSI na internet? Por que não? Está um pouquinho baixo. Por que não pode pôr detalhe? Alguns detalhes da PSI na internet, em locais públicos. Isso. Quem respondeu foi o João Vitor. João Vitor. Obrigado. Alguém quer complementar a resposta do João Vitor? Por que eu não posso colocar detalhes íntimos, detalhes específicos na PSI, principalmente no meio público, e indo um pouco mais à frente, por exemplo, na hora de você elaborar uma vaga de emprego de uma empresa, por exemplo, principalmente que vai utilizar dispositivos tecnológicos, computação, softwares, ou algum tipo de hardware, porque não é bom também colocar versões, né? Ou até mesmo o nome do software, você colocar um nome genérico, né? Ah, você vai trabalhar, por exemplo, com um sistema 3D de desenho industrial, mas não fala que vai trabalhar com CAD ou com qual que é outro lá? Eu não lembro agora o nome. Blender? Não. Bom, existem outros softwares. Então, assim, você não deve detalhar, né? Por quê? Alguém pode me complementar novamente, por favor? O professor, seria para não sofrer algum tipo de invasão, ou mesmo por causa da concorrência? Bem, é um dos fatores, né? Para não facilitar invasões, para não dar pano para manga para concorrência. Ótimo. Eu só não vi quem falou. Foi o Davi? Matheus, professor. Matheus, perdão. Obrigado. Quem mais complementa? João Vitor falou, Matheus. Professor, poderia ser para a pessoa não tentar explorar, por exemplo, eu acho que na última aula você deu exemplo, por exemplo, do cara falar o sistema operacional que ele está usando, que a pessoa procurar a falha específica daquele sistema já para tentar invadir? Ótimo. Isso aí mesmo. Também. Muito bem. Eu acho que dá uma complementação de tudo. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado quando você for divulgar alguma informação da sua empresa, né, principalmente em vagas de trabalho, né, principalmente vagas de trabalho voltada para a área de TI. Um exemplo, contrata-se a vaga de vocês quando vocês estiverem informados. Contrata-se um analista de suporte técnico para que trabalhe com rede LANs, né, ou VLANs, com entendimento em Windows Server 2012. Que tenha conhecimento, requisitos mínimos, né? Conhecimento e linguagem de programação, Python 3.5, um exemplo. Entendeu? Que trabalhe com pacote Office 2016. Então, você está dando informações dos seus Office, da sua linguagem de programação, que trabalhe com o banco de dados Oracle versão XXX. Então, você tá dando detalhes das suas ferramentas que você tem, e isso faz com que as pessoas que estão ali tentando ameaçar a sua organização, ou futuramente uma invasão, uma concorrência, saibam quais os softwares que você tem, e ela vai tentar o quê? Explorar as vulnerabilidades que esses softwares tiveram ou ainda tenham. Então, é uma facilidade, ou seja, é uma facilidade de um dos processos que venham a ser parte de um pentest, por exemplo. Que nós vamos ver, não sei se vai dar tempo de começar hoje, mas a aula que vem. Então, você já está dando informações da empresa. Tá? Por isso que é importante também, hoje em dia, quando você faz uma PSI, esclarecer isso lá no documento, né, da PSI,
onde você fala que você tem ali o que pode e não pode, basicamente isso. O que pode e não pode divulgar em meios públicos ou eletrônicos, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a PSI da Cielo, ó, ela tem aqui, ó que interessante, ó, histórico de revisões. Entendeu? Isso é muito bom, né? Por quê? Porque demonstra que essa PSI, ela tem sido atualizada de tempos em tempos. Olha que bacana aqui, ó, 14 de maio de 2020. Estão vendo aí? Sim. Olha lá, foi feita uma alteração dos itens 2, abrangência, princípios de regras. Então, isso significa que a política está sendo atualizada de tempos em tempos ou quando necessidade da organização, né? Só que você não precisa vir aqui e colocar detalhes, que você usa Linux, que você usa Windows, que você usa certo software, entendeu? Não tem necessidade, por questões de sigilo e segurança. É claro que, lá na sua política de segurança da informação enorme, gigante que você fez lá dentro da organização, aí sim você pode até colocar, mas que aquilo fique restrita ao ambiente interno da sua organização. Entenderam? Sim, professor. Tá, muito bem. Parece que é fácil, assim, né? A gente fala, não, mas é uma PSI, né? Você pega aqui, por exemplo, do Bradesco, né? Claro que essa aqui, na internet, é só uma questão de ética, questão de dever aqui, né? Mas provavelmente tem lá uma enorme lá dentro, né? Se você pegar o do hospital aqui, ó, tem 11 páginas, né? Tem PSIs aí que tem 100 páginas, né? 50, 100, depende da organização. Não é porque uma PSI também ela é enorme, né? Significa que ela é boa, mas tem que ser bem elaborado, né? Tem que ter um texto bem elaborado, focado nas coisas da segurança da informação da organização, tá bom? Então, você tem aí um exemplo, aí você também vê que aqui nesses slides, nós podemos observar que há algumas dificuldades de implementação, né? Porque, assim, envolve muito a alta direção, tem que envolver a alta direção. Os diretores, nada como os diretores para conhecer bem a organização que ele tem, presidente, né? Mesmo que ele não está lá todo dia. E precisa da assinatura dele final para aprovar ou não aquela PSI. É claro que você vai passar para ele o que faz e o que não faz a PSI. Então, é adequada com a realidade da empresa, de cada organização, e atualizada periodicamente. Mudanças nos negócios, novas ameaças e tudo mais, né? Hoje em dia, quais são uma das ameaças que mais aterrorizam as empresas, as organizações? Qual é o tipo de ameaça aí que tem deixado um pouco assim com a pulga atrás da orelha os analistas de sistemas? Não é invasão, mas o que é um tipo de ameaça e de ataque que tem se escutado muito no dia a dia aí, e que se você não tiver aí uma conduta de segurança boa, você é prejudicado. Quem pode me dizer? Engenharia social? Não é. Vazamento de informações? Os dois, a engenharia social e vazamento de informações também, mas não é bem especificamente isso. É o nome do ataque e o que ele faz. Mais alguém? Começa com RA, ransomware. Ouviram falar de ransomware? Ah, professor, eu não quero acertar esse nome, não. Olha, eu acho que eu demorei uns 3 meses para saber pronunciar essa palavra corretamente. Como é que é o nome mesmo? Então, é ransomware, né? Ransomware, uns falam ransomware, outros falam ransomware. Ransomware. Nunca ouviram falar? Não, professor, Eu o que não. é isso? O que é isso, hein? Vamos lá. Ninguém imagina o que é em inglês ransomware? Joga aí no tradutor, o que é ransomware? Ele exige um resgate, que o ransom é resgate de um sequestro.
Ó, acho que o Davi já está... Isso, resgate, né, de um sequestro. Mas sequestro do quê? Do analista de segurança da informação? Das informações do sistema. Mas como Ele cobra conseguiu uma capturar? taxa. Ele cobra uma taxa em Bitcoin, geralmente, e ele criptografa tudo. Aí ele só vai devolver para você a informação descriptografada se você pagar a taxa. Isso. Muito bem, Davi. Alguém mais complementa? Exatamente. O ransomware, aqui, ó, achei. Eu pensei que estava no meu computador, mas não encontrei. Mas vem aqui, ó. Foi isso que o Davi falou. Nós temos aí, estão vendo a minha telinha aí? Aí, ó, o símbolo do ransomware aqui, ó, bonitinho ele. Você sabe o que é ransomware? Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate, ransom, para estabelecer o acesso ao usuário. O pagamento do resgate geralmente é feito em bitcoins. Bom, qual é a principal maneira, a principal, não as principais, mas a principal maneira de eu me livrar desse problema? Suponha que eu seja infectado pelo ransomware. Eu descobri que todos os meus dados foram criptografados da minha máquina. O que eu faço? A primeira coisa, eu me desespero e pago o resgate em bitcoins, que nem tenho bitcoins, ou negocio aí com o sequestrador, ou eu faço o quê? Denuncie o crime? Denuncio o crime? Eu vou atrás de tentar resolver, tentar de alguma forma. Como, Tatá? Aí essa forma, né? Então, Através das PSI? Como? Através das PSI? Então, isso que você tem que fazer tem que estar na PSI. Tem que estar na PSI já, mas ninguém ainda falou que é. Mais um pouquinho. Você Aí, teria gente, que ter um vai falar que vocês backup não... externo Desculpa. daquelas informações? Como? Você teria que ter um backup externo dessas informações, não ter elas só no computador? Aê! Isso bem. Eu não vi seu nome aqui direito. É a Tainá. Tainá. Obrigado, Tainá. Ah, tá aqui. Aqui eu estava com a tela pequena. Isso, Tainá. Parabéns. Muito bem. Então, o backup tem que estar na PSI, tá ok? Tá certo, tem que estar na PSI. Mas o backup, ele tem que existir na corporação como se fosse, o que eu posso dizer, uma comparação. É como se fosse você tomar café, tomar café, almoço e janta. Todo dia você não almoça, todo dia você não come alguma coisa, uma refeição. É mais ou menos isso, ou até mais, né? Então, aqui, ó, se você pegar, vocês estão vendo aqui a minha tela do BMG, né? Sim. Backup log, ó. O grupo financeiro BMG estabelece diretrizes para o processo de cópia e restauração dos dados, garantindo as disponibilidades das informações, a restabilidade de ações relacionadas à informação através de definição de diretrizes de coleta, tratamento e armazenamento de log para sistemas de aplicações. Aí, se você for lá na cartilha do CERT, aqui no manualzinho de explicação, primeira pergunta que faz, ó, você tem backup? Qual foi a última vez que você copiou seus arquivos do seu smartphone ou do seu computador? Qual foi seu último backup? Entenderam, então? Então, o backup é a melhor maneira que você tem de se proteger da ameaça de ransomware.
Geralmente você não vai pagar resgate algum, tá? A não ser que você caia na situação que você não tenha backup, tá? E outra coisa, quem me garante que quando eu fizer o pagamento do sequestro, o cracker, ele vai me devolver os dados e a chave criptográfica? Tudo bem, ele vai devolver. Quem me garante que aquelas informações não foram corrompidas, não foram manipuladas ou alteradas? Entenderam? Difícil, Sim. né? Como que eu vou confiar numa coisa, né? É diferente de uma vida sequestrada, né? A pessoa sequestra e te devolve a pessoa, é diferente. Agora, informações digitais, os dados, quem me garante que isso vai ser devolvido íntegro, né? Então, fica aí uma reflexão sobre o ransomware, tá? Ele é uma das ameaças que tem crescido aí, já não é tão nova, tem aí já entre 6, 7 anos que tem, né, falado muito, ok? Na verdade, você recebe aí um anexo, um código malicioso, você executa esse código, e aí, se ele conseguiu furar o teu firewall, o teu antivírus não reconheceu, ele vai fazer uma criptografia, né, dos seus dados, né? Todo mundo sabe o que é criptografia? Pessoal, você sabe o que é criptografia? Sim. Tá. Bom, eu vou dar uma revisada. Criptografia se define o quê? Você pegar os seus dados, rodar ali um programa que vai embaralhar tudo aquilo, vai misturar, vai codificar de uma maneira que você não possa lê-los. Tá? Então, depois que eles estão criptografados, você não vai conseguir lê-los, né? Você tem que ter, de novo, a chave, a senha, para poder fazer a decodificação, a descriptografia, para você poder lê-los. Então, quando você é alvo de um ransomware, né, ele vai ou ele pode impedir que você tenha acesso ao equipamento infectado, pedindo um resgate, ou ele impede que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente utilizando a criptografia, né? O problema também é se ele vazar na rede toda, ele se espalhar pela rede toda. Aí ele pode pegar vários servidores, vários computadores na rede e criptografar todos eles. Aí a coisa vai para o brejo mesmo, né? Então, basicamente, como que eu me devo proteger de um ransomware? Né? Tomar os mesmos cuidados para evitar que outros códigos maliciosos afetem você. Que nem falou lá o pessoal. Ah, tem que estar atualizada a PSI? Sim, porque a PSI fala que tem que fazer backup, tem que atualizar sistemas, tem que manter a última versão atualizada de um sistema, né? Ter um antivírus instalado, ter cuidado ao clicar em links, fazer backups, né, regularmente, ok? Se o seu equipamento for infectado, a única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente é possuir backup atualizado. O pagamento do resgate não garante que você consegue restabelecer os seus dados. Ok? Bom, entenderam esse princípio de ransomware, desse tipo de ameaça? Alguma pergunta? Não. Não? Foi legal? Foi bem legal aprender mais isso, né? Só que a palavra é meio chata de pronunciar, né? É. Bom, então assim, isso define o quão é importante também o seu backup de dados, né? O backup é aquilo, a gente sabe que existe, mas a gente não faz. Geralmente as pessoas não têm assim uma rotina. Eu estou falando assim como pessoas assim, pessoas físicas, né? Às vezes nem todos têm uma certa consciência e um certo dever, obediência de fazer backup. Por exemplo, agora há pouco mesmo eu tinha que entregar para o meu orientador um texto, né? Eu acabei de fazer o texto. De tempos em tempos ali, o que eu faço? Eu paro de digitar, salvo o documento, fecho e copio ele para uma nuvem, né? Para um drive aí da vida. Para quê? Para ter essa cópia. E quando mais tempo ainda, pego um pendrive e copio num pendrive. Então, eu tenho a cópia do computador, a cópia na nuvem e a cópia de um pendrive. Ou quando mais ainda importante, faço uma cópia no meu celular. Então, é uma maneira de você estar o quê? Distribuindo essas cópias de segurança para vários locais,
né? E o processo de backup, ele é de duas vias. Ele é bidirecional, né? Você faz o backup, só que aí você tem que fazer o processo inverso. Qual que é o processo inverso? Quando você faz o backup, você tem que fazer o quê? Para você voltar os dados novamente. É restaurar o backup, né? Então, a pessoa que é responsável pelo backup, além de ter toda uma diretriz correta da importância do backup, você tem que restaurar o backup, só que você tem que testar também essa restauração, tá? Como assim, professor? Você faz o backup. Suponha que seu backup é um hot backup. Você tem um servidor de produção, aquele servidor trabalha constantemente. Porém, tudo que é feito nele, automaticamente, né, hot, né, quente, já é feita uma cópia daquilo para outro servidor. Então, você tem ali o backup para outro servidor. Talvez pode ser considerado alguns atrasos, alguns delays de segundos ou microsegundos, né? Porém, aquele outro servidor, ele atua como um secundário, tá? Se caso o servidor primário cair, ou sofrer um ataque de ransomware, e assim sucessivamente, você tem que fazer com que o servidor secundário seja o primário, seja o primário e torne a rede trabalhar novamente, a organização. Até aí, tudo bem? Tá. Nesse caso, tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí? Sim, tudo bem. Nesse caso, o servidor secundário, ele tem que fazer parte de uma rotina de testes. Por quê? Eu pergunto. Porque eu tenho que fazer testes, validações também do meu servidor de backup. Para ver se ele está funcionando corretamente, se ele não está fazendo backup e não acaba corrompendo alguma coisa, algum arquivo? Corrompendo um arquivo? O João Vitor que falou? Sim. Isso, João Vitor, certinho. Por quê? Porque você fazer o backup é uma via única. Você faz o backup, aí o software de backup fala lá, dados copiados com sucesso. Mas você tem que ter uma outra rotina da volta desses dados. É claro que você vai voltar esses dados em outro servidor ou em outro ambiente paralelo ao seu, para que você consiga ver a efetividade daquele backup. Por quê? Porque se de repente você perder o primeiro servidor, quando o segundo servidor for atuar, será que ele vai estar de acordo com os backups corretamente? Vai estar com a última cópia realizada? Então, por isso que é importante, pessoal. Tá? Às vezes a gente faz o backup, só que esquece de restaurar o backup. E nesse processo de restaurar o backup, pode ter falhas. Né? Por exemplo, às vezes o backup nas empresas, antigamente era feito mais em fitas, né? Parece aquelas fitas cassete de antigamente. Aquelas fitas menorzinhas. O que acontece? É um processo meio demorado, às vezes. E para voltar esse backup, aquela fita, às vezes no dia a dia ela é copiada, escrita e apagada todo dia, ela pode corromper. Eu estou falando de uma das vias que antigamente eram mais realizadas, né? Hoje os backups são feitos assim em grandes servidores secundários, né? E por sistema de fibra ótica, discos SSDs, né? Para se tornar o processo de restauração também mais rápido, né? Outra coisa importante, o backup que eu faço, ele tem que estar protegido, não tem? O servidor, a mídia, os dados, ele tem que estar protegido. E aonde eu guardo esse backup, aonde que eu vou armazenar esse servidor de backup, por exemplo, se eu faço um secundário? Quem pode me dar uma explicação, um exemplo, de onde eu posso guardar esse servidor? Por exemplo,
eu faço um backup do meu texto, do meu trabalho de GSI, num pendrive. Aí eu pego esse pendrive e ando com ele no bolso o tempo todo. Isso é um backup válido? Não, porque você pode perder o pendrive. Isso. Não, não é, né? Então, eu deveria guardar esse pendrive em um outro local para poder depois... É a Marielle que respondeu, né, Marielle? Isso, professor. Obrigado. Para que eu possa, quando precisar daquele meu pendrive, estar num local arejado, um local protegido, né, de sol, de umidade, arejado aí, ó, um local que seja seguro. Então, nesse caso, o meu servidor de backup é a mesma coisa. Por isso que grandes organizações, eu digo grandes porque elas têm mais poder aquisitivo, né? Tem organizações que realizam backups em outras cidades. Esse servidor secundário, considerado um sistema secundário paralelo, ele não fica na mesma cidade, não pode ficar no mesmo prédio da organização. Ele fica em outra cidade, ele fica em outras distâncias. Né? Então, lá tem uma equipe cuidando daquilo. Imagina um banco, por exemplo. Né? Imagina aí um mercado enorme. Ou, por exemplo, um hospital. Né? Esses dados, eles não podem estar do mesmo teto que é onde é feito o backup, né? Onde que é feita a geração dos dados iniciais. Tá ok? É a mesma história, aquela mesma história básica. Você tem um sócio da sua organização, né? Vocês dois vão fechar um negócio, por exemplo, em outro país, no Japão. Então, você vai sair... Os dois precisam ir, um exemplo. Né? Apesar que a pandemia agora, né? Mas os dois precisam ir para o Japão. Os dois podem ir no mesmo avião por questões de economia? Pode, mas se der problema no avião, os dois vai acabar não indo. Exatamente. Os dois vão morrer, né? Se cair o avião, João. Sim. É mais ou menos o princípio daí. Pensa sempre nisso, né? Poder pode, nada impede, né? Porém, se há um problema que acontece no avião, os dois sócios, ou seja, os dois donos principais da empresa, vão morrer. Aí imagina a dor de cabeça. Tá? E vão perder 2 vidas. Professor, Então, oi? Alguém falou alguma coisa? Guilherme, é Oi, Guilherme. que tem uma piada, não sei se é verdade, se é mentira, mas a questão as questões da Torre Gêmea, das Torres Isso. Gêmeas. Quando o avião bateu nas Torres Gêmeas, ela tinha um backup. Só que o backup da torre gêmea, de uma das Torres Gêmeas, estava na outra torre. Aí o Verdade. avião bateu nas duas e acabou com os dois backups. Bem lembrado, Guilherme. Aconteceu realmente isso aí. Até, sabe que eu não lembro certinho a empresa, o que era ali, mas realmente aconteceu isso. Foi bem lembrado aí, ó. Valeu. E aconteceu isso semana passada, né? Dia 11 foi lembrado novamente desse trágico fato aí que ocorreu. Realmente, ó, eles estavam em prédios separados? Ok, estavam. Em que distância? Talvez aí 100 metros um do outro, né? E quem jamais imaginaria no mundo que ia acontecer um problema com as duas torres ao mesmo tempo, né? Se acontecer com uma, mas tem a outra. E se acontecer com a outra, tem a outra. Mas aconteceu com as duas ao mesmo tempo. Então, às vezes eu falo para o pessoal, para os alunos, né? Quem falou outro dia que estava ficando meio paranoica, que estava com medo da câmera, né? Quem que foi uma das meninas que falaram? Não lembro o nome. Professor, eu tô ficando meio paranoica. Às vezes eu vou no banheiro, eu tenho que esconder a câmera. Claro, tem que esconder, mas às vezes eu acho que está sendo gravado, filmada. Não foi de vocês, a turma de vocês que falou? Acho que não. Não? Então foi do primeiro ano, será? Bom, então, geralmente, você cuidar de coisas de segurança, você acaba ficando, ou melhor, você acaba tendo que ter uma paranoia sadia, ou um pessimismo sadio, né? Às vezes você tem que prever um pouco o que pode acontecer. Agora, claro que ninguém ia prever que alguém ia jogar um avião nas torres, né? Ninguém imaginaria que ia acontecer isso, né? Pensou? Um dia um louco vai jogar um avião nas duas torres e vai acabar com tudo. Infelizmente aconteceu. Então, às vezes, você tem que pensar
né, naquele backup, naquele servidor, onde ser guardado, quais as possibilidades. Porém, também outra coisa, né? Nós temos que verificar que... Aqui onde está... dados da PSI... O negócio está no outro slide. Tem a questão financeira da empresa, né? Que você tem que falar para ela, olha, o backup tem que ficar em outro prédio. Pá, mas a gente não tem outro prédio, né? Não tem condições de outro prédio. Bom, você tem que esclarecer isso para o seu diretor, para o pessoal ali, para falar sobre tudo isso, né? E, de alguma maneira ou outra, tem que ver aí qual vai ser a melhor condição que você tem financeira e as possibilidades de estar fazendo um backup de acordo com o que a empresa pode fornecer, pode fazer. Professor, Oi? é uma coisa, faz de conta que você tem uma empresa, só que essa empresa, ela quer fazer o backup dela por um server, alguma coisa assim, e é um equipamento, às vezes, muito caro. Fazer um Ela backup fala assim, por onde? Entendi. fazer um backup por uma máquina bem grande, uma máquina bem grande. Um servidor robusto e tal. Uma máquina robusta, mas ela só tem dinheiro para uma. Qual seria o local mais específico? Melhor, fazer perto da empresa, só dá para um. Colocar perto da empresa, ou falar assim, vamos comprar um prédio bem longe, vamos pegar um lugar bem longe e colocar lá. Um lugar bem longe da empresa. Alugar um local, né? Longe, no caso, né? Uhum. Alugar um lugar bem longe para colocar a máquina. É o Guilherme, né? Aham. Uhum. Então, Guilherme, é uma pergunta, assim, o que eu posso dizer? Eu poderia ter várias respostas, é que mais ou menos estou falando. Você tem que, primeiramente, conhecendo a organização, primeiramente você tem que saber quais são os tipos de dados que você vai proteger. É claro que, às vezes, nem todos os dados, né, que você vai... Por exemplo, a carta de convite da festa de confraternização que vai ter ali, um backup da secretária, né, pode fazer um backup dela comum, isso não é tão importante perder. Mas, primeiramente, você tem que ver os dados mais importantes, você fazer uma análise estatística, por exemplo, do volume de dados que vai ser trafegado e armazenado, né? Fazer um levantamento, primeiramente, de quanto espaço em disco, por exemplo, que você vai ter que fazer. É uma análise um pouco minuciosa. E aí, você fazendo isso, é a hora que você chega no seu diretor, lá no pessoal, e fala, ó, eu preciso desses equipamentos para fazer esses dados, para fazer esse backup, vai custar tanto, né? Por que disso? É porque eu tenho um volume de dados grande, e eu sugiro que não seja feito no mesmo computador, na mesma organização. Né? Aí é o primeiro empecilho. Não tem condições de alugar um outro prédio, não tem condições. Por quê? Não é só o fato de alugar o prédio. Vocês entendem que é o fato que eu alugo um prédio é uma coisa, mas como que eu vou transportar esse backup da minha empresa para esse outro prédio? Vai ser via pendrive, Office Boy, vai sair no final do dia com HD externo e vai levar? Não, né? Vai ser trafegado simultaneamente, vamos dizer assim. Então, qual vai ser a rede que eu vou estar utilizando? Eu vou colocar uma rede privada minha lá, vou colocar 2 antenas, fazer uma criptografia e transmitir esses dados? Ou eu vou alugar um serviço de uma telefonia aí, ou um provedor da cidade, criar um canal criptográfico, uma VPN e transportar esses dados? É outro custo, né? Então, por último, aí, não tem como. Então, vamos em qual local da organização que é mais distante ali da TI, da área da TI, que é um local seguro, ou, no mínimo, pedir para construir um novo local, né, que pode ser armazenado na mesma empresa, não teria tanto problema, né, mas desde que seja, assim, uma sala antifogo, uma sala que tenha um perímetro limitado, que só algumas pessoas autorizadas possam entrar. Eu já vi data centers que o piso é elevado, né, geralmente por causa do ar-condicionado, que vem de baixo para cima, e tem sistemas de porta e sistemas de antifogo, né, anti-incêndio. Então, são coisas que não deu para fazer fora, mas dá para fazer dentro, que chegue num contexto legal. Será que eu consegui responder? Sim. Entenderam? Então, tem uma série de coisas que tem que ser feita, né? Mas pensa assim, primeiramente, vamos ver o que tem que proteger, que é mais importante, né?
Aí fazer o levantamento destes dados. Ok? Agora, no nosso caso aí, às vezes o WhatsApp ele pede para a gente, né? Você deseja fazer o backup dos seus dados? Qual vai ser a sua rotina? Uma vez por semana? Semanalmente? Mensalmente? Ou diariamente? O WhatsApp não faz essas perguntas para a gente? Ou nunca, né? Um exemplo, tá? Estou dando do WhatsApp. Vocês já viram isso na ferramenta, não viram? Sim. Então, aí você escolhe lá, nunca, não é importante. Se eu perder os dados do WhatsApp, não tem problema. Aí fica a seu critério, né? Aí eu vou deixar uma pergunta para a aula que vem, tá? Eu queria, por favor, que vocês dessem uma pesquisadinha aí, uma pesquisada para fins de complementar esse assunto, né? Quando eu faço backup, por exemplo, num serviço de terceiro, eu alugo uma nuvem, uma cloud. Eu alugo um serviço de nuvem para fins de backup, né? É mais ou menos análogo aí ao WhatsApp. Eu estou jogando aquele backup meu, por exemplo, para o meu Google Drive. Aí fica uma pergunta. Primeiramente, esse serviço que eu estou alugando, terceirizando, ele não é meu. Ele é de um terceiro. Quais as condições que realmente esse terceiro vai me dar para que eu tenha segurança realmente desses dados? Quanto ele vai me garantir que ele não vai vasculhar esses dados? E vai me garantir também que eu estou usando ele para backup, e ele vai ter backup do backup dos meus dados? Se caso pegar um incêndio lá nesse servidor, lá nos Estados Unidos, ou no Japão, onde for, ele vai perder as informações minhas? Então, reflitam sobre isso. Até que ponto é vantajoso ou não eu guardar dados de backup ou dados completamente sigilosos em uma nuvem terceirizada, né? Não uma nuvem privada. Ok? Tudo bem essa pergunta? Professor, seria bom se você pudesse formular ela e enviar aqui no chat. Aí nós seria melhor. Boa, obrigado pela dica, Tatá. Eu vou colocar no chat, então, aqui, tá? Ok. Então, eu vou colocar aqui já. O Fernando tá caindo, é isso, Fernando? Aí a pergunta, tá? Pessoal, vamos terminar depois de aqueles exercícios? Falta 12 minutos ainda, né? 15, né? Para a gente encerrar essa parte de PSI, pode ser? Pode. Vocês estão com eles aí? Vamos corrigir, então, ó. Abram fazendo um favor aqueles exercícios. Quem não fez, já aproveita já fazer. E quem está com dúvida, a gente já aproveita responder. Rapidinho, para a gente dar tempo de a gente terminar, para encerrar essa aula de hoje. Para finalizar a parte também sobre PSI. É tanto I no final que a gente se confunde. Estão vendo a minha tela aí? Sim, sim. Então, esses aqui são os exercícios da aula passada que o professor Márcio deixou. Bom, a gente tinha respondido a primeira, né? A política de segurança de informação é a documentação que espelha as decisões da empresa. Posso ir lendo, né? Sim. Com respeito à manipulação e à proteção da informação. O conjunto de políticas deve ser definido, aprovado
pela direção e publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes, apenas diretores da empresa, apenas diretores, gerentes, supervisores, apenas diretores, gerentes, supervisores, líderes da empresa. Para todos, né? Então, a resposta é A. Para todos os funcionários e partes externas relevantes, né? Eu não sei, não lembro quem foi que falou, né? Por exemplo, terceirizados, né? Fornecedores, são as partes externas. Então, todos. É claro que as partes externas nem sempre precisa saber de detalhes, como a gente comentou no início da aula. Ok essa primeira pergunta? Sim, professor. Tá. A política de segurança de informação de uma organização deve se assegurar a existência de uma metodologia capaz de orientar todo o processo de gerência de mudanças do ambiente, que eu falei dos ambientes dinâmicos, capaz de prover padronização e controle para gerir toda alteração no ambiente de produção. O ambiente de produção é aquele ambiente que você está produzindo alguma coisa. Se é uma empresa que produz algum produto, um alimento, carnes, enlatados, ou ela produz software, né? São os programadores lá no seu ambiente de trabalho, desenvolvendo, até o produto que ela faz, que ela produz no seu dia a dia. Então, por isso que se fala esse ambiente de produção. São exemplos de atividades de controle providos pelo processo de gerenciamento de mudanças, análise de impacto e a segregação de ambientes, você separar os ambientes, a estrutura organizacional e integridade, aprovação e normatização interna, a conciliação e processamento de informações, a análise de desempenho e emissão de padrões. Essa questão é um pouco confusa. A resposta seria aqui a D, perdão. A conciliação e o processo de informações, né? Então, você conciliar, né, e processar as informações para que elas possam se tornarem mais íntegras e mais detalhadas, ok? A número 3, a política, a PSI é um documento que registra os princípios de segurança adotados por uma organização. Para o seu sucesso, é importante que se eu ficar lendo tudo, não vai dar tempo. Quem fala a resposta? Nós tínhamos feito essa já aula passada. Os usuários têm que ter conhecimento da política, correto. Mas não tem obrigação de manifestar a concordância e submeter-se a ela? A PCI tem que ser detalhada e restritiva e que esteja atrelada a softwares e hardware específicos. A administração superior apoia a política seja ampla, cobrindo todos os aspectos que envolvem a segurança dos recursos computacionais e da informação sobre a responsabilidade da organização. É C, né? Isso aqui. Posso continuar? Pode. Número 4. Julgue os próximos itens a respeito da proteção e segurança, em noções de vírus, worms e pragas virtuais. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas. A disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Certo? Errado? Eu acho que tá certo, né? Tá certo, né? É mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco dos dados específicos de uma divulgação de vaga de emprego para uma organização que vai trabalhar com sistemas computacionais, né? De você não estar especificando versões de software, qual é o tipo de software, né? Você pode falar, trabalhar com Linux, trabalhar com sistemas Windows, mas não especificar a versão corretamente, tudo mais assim, né? É a mesma coisa você, quanto mais dados pessoais você divulga na rede social, mais chances você tem de ser alvo de uma ameaça e de um ataque fraudulento. O controle de acesso é uma das formas de se evitar que aconteçam incidentes dentro de uma organização.
É composto por 4 partes, sendo que essas partes são divididas em 2 fases. A fase de definição de política e a fase de imposição de política, que, por conseguinte, são a base das políticas de controle de acesso. Apresentam 2 elementos que compõem a política de controle de acesso, exceto. Quais desses exceto, que não fazem parte da política de controle de acesso? Identificação e usuários, autorização e identificação, usuários e relacionamentos, relacionamentos e responsabilização. Eu acho que é a D. O que não faz parte dessa política, né? Identificar o usuário tem que fazer parte. Saber quem que é o usuário, né? Identificar o usuário e o usuário faz parte. Então, não é a letra A. Autorização e identificação, tem que autorizar e identificar de acordo com a identificação. Então, também não é a B. Usuários e relacionamentos. O relacionamento que esse usuário tem com setores e tudo mais, né? E relacionamentos e responsabilização. Vamos lá? A D, né? Responsabilização, né? Relacionamentos e responsabilização. Isso não faz parte do controle de acesso, né? As políticas têm que ter uma penalidade, né? Muito bem, acertou. Dentro de uma organização, é comum a política, a PSI, desde que seja bem definida e delineada, uma hierarquia. É comum que se tenha PSI que está ligada com políticas funcionais, em apoio à política organizacional, que, por sua vez, está ligada a mecanismos de suporte. Dentre estes, 4 podem ser destacados, sendo que um deles define ações para implementar políticas, padrões e linhas de base. Assinale a alternativa que apresenta esse mecanismo. Diretrizes, né? Como a gente viu lá nos processos das políticas, são as diretrizes. A PSI de uma organização deve definir as ações que sejam aceitáveis e não aceitáveis. Ela pode criar próprios padrões baseados em padrões já desenvolvidos, ou mesmo que sejam endossados por agências ou companhias de padronização. Foi aquilo que a gente falou, né? Não pode copiar igual uma da outra, mas pode se adequar. Né? Claro que algumas vezes uma ação de uma política, de uma diretriz, pode ser igual para outras empresas. Um dos quesitos de política de SI são os níveis de permissão atribuídos. Isso irá depender da PSI adotada na organização. E é importante combinar o nível de permissão exigido na organização com a estrutura de segurança disponível também. Existem 4 níveis de permissão mais comuns. 2 desses níveis possuem as seguintes definições. O que não for especificamente proibido é permitido. Há uma lista razoável de permissões. Tudo que não constar na lista é proibido. Assinale a alternativa que apresenta esses 2 níveis respectivamente. Paranoico e prudente, prudente e paranoico, prudente e permissivo, permissivo e prudente. Permissivo e prudente, né? Então, é permissivo e prudente dentro daquilo que a pessoa entenda que é consciência dela também. Uma PSI é um instrumento importante para proteger a organização de ameaças à segurança, a SI. Considerando as necessidades e particularidades da organização, é correto afirmar que a PSI define procedimentos específicos da manipulação. Falta 1 minuto, pessoal? Falta 4 minutos, professor. 4, jóia. Obrigado. A PSI não atribui direitos e responsabilidades às pessoas que lidam com essa informação. A PSI não estipula penalidades às quais estão sujeitos aqueles que as descumprem, não pode ser. Isso é feito separadamente no manual do usuário do RH. Não, o RH tem que estar envolvido com a PSI, principalmente o RH. Antes que a PSI seja escrita, é necessário definir informação a ser protegida, e isso é feito geralmente através de uma análise de riscos. Exatamente. Questões relacionadas ao uso de senhas, requisitos para a formação de senhas, de validade de senhas, não são cobertas, errado. A política de GSI é escrita e implementada pela TI. Deve ser seguido por todos os funcionários da organização e assinado pelo gerente, sem envolver autogestão, errado. Então é C, né? Antes que a política seja escrita, é necessário definir a informação
a ser protegida, e isto é feito geralmente através de uma análise de riscos. Considerando-se que uma política de GSI, uma PSI, deva proteger os ativos de uma organização, assinale a opção que apresenta corretamente a definição do termo ativo para uma PSI. É uma política que define o bem a ser protegido, bem material ou imaterial que tem valor para a organização, norma material que protege o conteúdo, procedimento operacional que tem critério de valor, bem imaterial que tem valor simbólico e abstrato. Qual que é? É a B, né? Isso, muito bem. Bem material ou imaterial que tem valor para a organização. Um funcionário, um bom funcionário que detém de muita informação, ele acaba sendo um ativo para a empresa? Sim. Sim, é claro. Por isso que às vezes há funcionários que são bem protegidos, né? Às vezes eles detêm de informações sigilosas e tudo mais. Sabia que existe até políticas de segurança de informação que quando o funcionário é demitido ou ele troca de empresa, ele tem que assinar algumas regras, ou às vezes, por exemplo, eu já ouvi falar de casos, não tenho certeza, mas às vezes a pessoa fica 1 ano sem ter emprego, a empresa que o demitiu fica pagando um salário para que ele não tenha, por exemplo, acesso a uma concorrente e tudo mais. É claro que ambas partes têm que combinar, né? Por questões de concorrência, né? De informações sigilosas, né? A PSI é um mecanismo vital e praticamente todas as modernas organizações, E aplica-se apenas em informações financeiras? Não. Apenas informações mais recentes? Não. Com 6 meses. Não se atende ao pessoal de apoio? Não. Aplica-se somente a gerentes? Não. Deve ser publicado e divulgado em todos os integrantes da organização? Sim. Sim. A PSI é um mecanismo de segurança que busca reduzir as chances de fraudes ou perdas de informações. Não pode ser uma parte de um documento político geral, pois trata de específicos da organização. É de interesse da responsabilidade apenas da tecnologia? Não. Deve conter uma declaração de comprometimento à direção, apoiando as metas e princípios da IC? Deve conter uma estrutura de análise, avaliação de riscos, sem se preocupar com informações sobre gerenciamento de risco? Não. Deve conter uma declaração do comprometimento à direção, apoiando as metas e princípios da SI. Umas questões maiores aqui. Vamos dar uma pulada, depois a gente continua. A 12 é a C. Com relação aos conceitos da SI, julgue os itens que se seguem. A política de SI de uma organização deve ser elaborada de acordo com os requisitos relacionados ao negócio dessa organização e com as leis e regulamentações relevantes? Sim, né? Claro. Assinale a opção que é apresentado exemplo de ativo de informação de acordo com a ISO 27002. Serviço de computação? Não. Reputação e imagem da organização? Manuais de usuários? Mídias removíveis? Ferramenta de desenvolvimento de sistema? Mídias removíveis. Professor? Oi? Deu horário. Deu horário, tá, né? Bom, pessoal, então, quem não terminou de fazer esse exercício, termine, tem as respostas, depois vocês podem... vou deixar aqui lá no Teams essas respostas, tá? E a hora que vem, então, eu vou entrar com vocês. Eu acho que vocês não chegaram a ver ainda códigos maliciosos. Chegaram a ver? Sobre os tipos de vírus, cavalo de Troia, essas coisas? Eu acho que não, professor. Não, né? Eu vou passar isso para vocês. E aí eu quero conversar com vocês na aula que vem a respeito das aulas de pentest, para a gente poder organizar melhor quais são os equipamentos que vocês têm, quais os tipos de acesso que vocês terão, porque de repente a gente vai fazer alguns exemplos práticos que necessitam de algum tipo de equipamento, tá? Mas a gente conversa na aula que vem, tá joia? Eu vou parar de gravar aqui a aula. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, sempre tenham paz e saúde. Se cuidem aí até a terça-feira que vem, com a graça de Deus. Obrigado a todos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Tchau, professor. gente.